Um animal sagrado, considerado o arauto dos deuses, o Kirin, como é chamado no Japão, é uma das criaturas divinas que existe na mitologia oriental. Sua lenda surgiu na China. Segundo as antigas escrituras, ele é um ser sagrado, de espírito puro, gentil e incapaz de fazer mal a qualquer ser vivo, sendo ele humano, animal, inseto, até mesmo planta. São criaturas tão livres que não podem ser domadas por nenhum outro ser, pois acabam se matando caso sejam capturadas ou presas. Essa besta celestial pode viver até 2000 anos. Seu corpo é constituído por várias partes de animais. E de acordo com as escrituras, sua aparição é um sinal de que algo muito importante irá acontecer, independente de ser algo bom ou ruim. Por isso, ele também é chamado de mensageiro dos deuses. Ele só aparece para pessoas verdadeiras e puras de coração, que respeitam a vida tanto quanto ele. Então, ele pode estar entre nós, disfarçado, esperando o momento de anunciar um grande acontecimento e aparecer para aquele que seja digno da sua presença. Oi pessoal, então vamos começar o tutorial falando sobre como eu construí o chifre. Dessa vez eu fiz de forma diferente, eu usei papel alumínio como base, vários pedaços de papel alumínio, amassei todos até ter o formato que eu queria. Depois eu apliquei bastante cola diluída em água, cola branca mesmo, de escola, e várias camadas de papel toalha. É importante fazer várias camadas para que ele fique bem coberto, né? E quando a cola secar ele vai ficar bem resistente. Depois que ele ficou seco, eu usei ele como base para delimitar aonde eu queria que ele ficasse, nessa peça em gesso do meu rosto. Logo em seguida, eu comecei a usar essa massinha especial para começar a construir a anatomia de como eu queria que ficasse o rosto da criatura. Então eu peguei vários pedacinhos, saí aplicando para dar o formato, depois alisei ela com os dedos e para conseguir os detalhes que eu precisava, eu usei essas estecas especiais que são próprias para modelagem. Depois que a modelagem ficou pronta, eu apliquei várias camadas de látex para dar vida à minha prótese. Eu achei que ela ficou um pouco simples, então eu cortei vários pedaços de EVA em formato de escama e saí aplicando ao redor para dar esse aspecto de máscara e também deixar um alto relevo maior. Usei um secador para agilizar o processo e depois apliquei um pouco de talco para que nada ficasse grudando. E para o restante do figurino eu fiz também com EVA. Eu cortei vários pedaços grandes, várias escamas, pequenas e grandes, saí colando uma por uma e depois que estava tudo pronto, eu usei um spray vermelho para pintar tudo, tanto a máscara da prótese como as peças aplicadas nas minhas ombreiras e na minha calça.
Oiê! Vamos lá maquiar? Então, a pele já tá pronta. Eu colei só o finalzinho da sobrancelha para deixar meu rosto um pouco mais exótico. Apliquei uma sombra marrom escura com esse pincel chanfrado, desenhando desse formato meio pontudo, uma coisa meio élfica. E com o pincel de delinear, eu fiz esses fiozinhos para deixar um pouco mais natural, né? Com o pincel de esfumar, eu apliquei sombra vermelha. E com o mesmo pincel, eu apliquei batom vermelho da NYX para deixar a maquiagem um pouco mais forte. Depois, com o pincel língua de gato, eu apliquei iluminador abaixo da sobrancelha para deixar ela um pouco mais elevada. Com o delineador preto da NYX, eu fiz esse desenho de gatinho bem delicado para deixar meu olho um pouco orientalizado. Depois eu aplico o iluminador da NYX no meu rosto, deixando ele bem acentuado, essa iluminação. Eu faço a aplicação da máscara de cílios, tanto nos cílios superiores como inferiores, apenas uma camada mesmo, só para deixar natural e pigmentado. E com o mesmo batom que eu apliquei no olho, vermelho, eu aplico na boca só para dar uma corada no lábio. Com um batom nude da NYX, eu faço essas sardinhas no meu rosto e deixar a pele um pouco mais natural, como se não tivesse maquiada. Com um pigmento dourado líquido, eu faço esse desenho na minha testa. É uma ornamentação como se eu fosse uma criatura divina. Depois eu pego outro pincel de esfumar e aplico na minha barba uma sombra meio acinzentada. Depois eu faço só apenas uns retoques para deixar a maquiagem um pouco mais bem acabada. E com a maquiagem já pronta, eu aplico o finalizador da NYX para dar uma fixada na maquiagem e dar uma hidratada para a pele. Como vocês podem ver, a pele está bem bonita e bem iluminada. Simbora para a próxima maquiagem. A pele já está pronta, a sobrancelha já está colada. Eu pego a prótese e começo a moldar ela no meu rosto para poder delimitar onde eu vou aplicar a cola e deixar ela fixa. Eu uso esse lápis branco só para desenhar e demarcar. Depois eu aplico a cola em toda a área que eu demarquei. Com a peça já colada, eu faço só uns acabamentos para deixar ela bem fixa. Eu faço um leve teste para ver se ela está bem fixa. E depois eu começo a fazer o desenho do rosto usando um lápis branco. Tanto os olhos falsos como os meus olhos e depois as escamas do queixo e do peito. Para pintar o corpo todo, eu usei um aquacolor branco. Eu fiz uma camada bem uniforme, primeiro pintando o rosto e o corpo, depois pintei os braços. E quando tudo secou, eu fiz uma técnica de pintura colocando bastante tinta, fazendo esse efeito de escamas. Pincelada por pincelada, dando uma segunda mão à pintura branca, para deixar ela bem clara. Eu fiz isso em todo o corpo que eu pintei de branco. Eu apliquei um pouco daquela sombra vermelha em toda a demarcação que eu fiz, das escamas e dos olhos, para dar um pouco de profundidade e de cor. E com o lápis bege eu faço o desenho dos olhos falsos. E com o pincel de delinear, de precisão na verdade, eu fiz um leve esfumado no olho. Depois de um tempo eu comecei a me incomodar com a cor metalizada que a prótese tinha ficado, então eu peguei uma tinta vermelha e apliquei por cima dela toda, deixando ela um pouco mais opaca e com a cor vermelha um pouco mais viva. E com aquele mesmo batom vermelho da NYX, eu fiz essas camadas como se fossem cascas, como se fossem um pouco de alto relevo. Com aquele mesmo delineador líquido preto da NYX, eu faço a definição do focinho para deixar o rosto um pouco mais animalesco. E com um pincel de delinear, eu pego um pigmento dourado e dou definição a mais às escamas, deixando elas mais vivas, tanto no rosto como no corpo e também na prótese. E com um pincel língua de gato bem fininho, eu aplico com bastante abundância iluminador no focinho. Depois, com o pincel língua de gato maior, eu aplico um aquacolor laranja. Com o mesmo pincel que eu apliquei a tinta branca, que é um língua de gato grande, eu vou aplicar essa tinta amarela. Depois que a tinta secar, eu vou desenhar cada uma das escamas com um lápis preto. Eu faço esses tracinhos nas juntas de cada escama para dar uma textura nelas. E com o pincel de esfumar, um pouco sujinho com aquela sombra vermelha, eu vou esfumando cada uma só para dar um pouco mais de profundidade. Depois eu venho com o delineador para desenhar cada uma das escamas e deixar elas mais destacadas. Depois eu pego novamente o pincel de delinear e aplico aquele pigmento dourado em cada uma das escamas. Vamos pegar novamente aquele delineador líquido da NYX e pintar todo o olho falso de preto, porque eu vou aplicar uma lente Black Scala no meu olho, que é aquela lente que cobre todo o olho. Ao redor dos olhos eu apliquei um clau, que ele é mais resistente. Em seguida, com o pincel delinear, eu aplico um pouco da tinta preta, dando esse aspecto de olho de cervo. Essa criatura, ela é uma mistura de vários animais. Fiz esses pelinhos ao redor
do branco, né, para destacar tanto o olho e deixar esse aspecto de pelugem. Aí com a tinta branca eu aplico um pouco mais na região dos olhos para destacar o branco. Eu pego aquele pigmento dourado que eu apliquei nas escamas e aplico entre os pelos e também aplico na pálpebra móvel. Como eu queria que ficasse mais brilhoso, eu apliquei um pouco de glitter dourado. Depois eu peguei novamente aquele lápis bege que eu fiz o olho, no caso um pouco mais rosado, escuro, e apliquei na região de baixo dos meus olhos, para deixar ele um pouco mais igualado, os dois. E depois eu pego novamente aquele batom vermelho e faço um pouco mais daquela casca meio escamada, próximo da região dos olhos, e pego também com um pincel de precisão e aplico um pouquinho na região dos pelos para deixar um pouco mais destacado os olhos. E também aplico no lábio inferior. E agora com a maquiagem já finalizada, vamos aplicar o chifre. Forcei a secagem do látex com o secador e na base do chifre também tem látex. Então, quando as duas estão totalmente secas, quando você juntar, elas servem como cola. Elas grudam muito bem. Depois eu coloquei uma peruca, os acessórios, as orelhas e tá pronto o personagem. Então esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês entrem no site oficial para votarem lá. A descrição do link vai estar aqui embaixo. Mais informações dos produtos que eu usei também vão estar aqui embaixo. E eu conto com o seu voto, tá? Obrigado!